Bom, gente, o crime de homicídio contra mulheres tem nome no Brasil e você sabe, chama-se feminicídio. Não é de hoje que a cultura machista é tão dura e tem terríveis consequências. Nós, mulheres, sabemos. Mas só em 2019, só nesses 16 dias, isso mesmo, nesses 16 dias, dezenas de mulheres já foram assassinadas, o que é um horror. É absurdo acontecer um negócio desse. Qual é o nosso dever como sociedade perante todos esses absurdos? O que você pode fazer para evitar esse tipo de crime? Quem conversa comigo sobre o assunto é a jornalista, mestranda em Políticas Públicas e Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Juliana Gonçalves. Bem-vinda, Juliana. Muito gentil você vir aqui falar com a gente. Você também está nas redes sociais, sim, não é verdade? Qual é o contato da rede social para as pessoas te seguirem? No Twitter eu uso @Jolix, né, que é JOLLY XX. Jolix. Isso. Certo. E você discute no Twitter e também em outras redes o feminicídio, sim, e todo esse problema envolvendo a violência contra a mulher. A questão da violência contra a mulher. Então, por que a gente tem esse índice de mais de 20 mulheres assassinadas em 16 dias? Isso tá aumentando? Porque assim, eu vejo campanhas e todas as pessoas falando, a gente tá mais prestando atenção e tem os números, estamos prestando atenção aos números ou não? O que acontece aí? Eu tenho a impressão de que esses casos, na verdade, eles sempre aconteceram. Certo. Mas a gente agora consegue olhar efetivamente, até por conta da lei do feminicídio, que é uma lei recente, de 2015. Da Dilma, né? Isso, foi sancionada na época da Dilma. E no início do ano passado, o Temer colocou mais um ponto, né, que homens que estivessem descumprindo a medida protetiva, né, teriam um agravante em casos de feminicídio, teriam uma pena maior. Então, acho que a partir do momento que a lei passa a existir, a gente começa a olhar mais para esses casos. Entendi. Né? Tá, então por isso que a gente tem esses números e estatísticas cada vez mais profundas. De repente já existia estatística e também nunca foi muito anunciado, porque ninguém queria falar, né? Mas agora... Não a estatística ela começa a aparecer a partir do ano de 2017, né? Só? Específica para feminicídio, sim. Depois que a lei foi sancionada, então passou aí o ano de 2016 e aí em 2017 começam a surgir as primeiras estatísticas. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, a primeira vez que entrou os dados de feminicídio no dossiê Mulher, que são os números de violência contra a mulher no estado, foi no ano passado. Então, são dados recentes e acho que por conta disso a gente começa a perceber que esses casos acontecem com tanta frequência e assusta, né? Pela quantidade de mulheres que foram vítimas nesse início de ano. Você que está assistindo o nosso programa agora, como a Juliana estava falando dos números e qual a frequência que acontece, eu quero jogar algumas manchetes, que inclusive você selecionou pra gente, são sites, né? Pode jogar na tela o que a gente tem, para você ver o índice. Peraí, já estão colocando. Ah, não. Esse daqui foram os locais... Você pode explicar, Juliana? Esse é um mapeamento feito pelo Jefferson Nascimento, que é doutor em Direito Internacional pela USP. E ele faz um apanhado de todas as notícias que saem na mídia, relatando casos de feminicídio. Tá, então esses daí que você tem o pontinho... São os locais que aconteceram. E nesses 16 dias, é isso? Nesses 16 dias. Então a gente tem Rondônia, a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo muito, no Sul menos, né? Eu acho que se concentra mais na região de São Paulo e Rio de Janeiro mesmo. Não é isso? Tem muitos casos também no Nordeste, né? Em Pernambuco tiveram um registro já no primeiro dia do ano. Rio de Janeiro também, na festa de Ano Novo já estava tendo casos, né? Então você que está assistindo, agora nós vamos clicar no pontinho e aí a gente vai ter o dado, o que será que aconteceu naquele pontinho lá que tem a estatística. Vamos abrir. Aparecendo no canto da tela.
Aonde tá? Que eu não tô O vendo? link tá ali no canto da tela. Ah, é que eu não, aqui tá cortado pra mim. Mas enfim, são vários dados aqui, todos esses pontinhos aí, depois a gente vai passar o canal certo pra pessoa poder ver, são feminicídios, é o homicídio contra a mulher que aconteceu nesse 16 dias. Então, Juliana, a gente tá sabendo agora, e as notícias vêm à tona, nós mulheres nos sentimos extremamente afetadas, e por um outro lado, a gente se sente feliz também de isso vir à tona. Você acha que efetivamente está sendo feita alguma coisa com essas notícias? Ou estamos em processo? Ou não temos saída, vai ser sempre assim? Eu acho que a gente está num processo, né? A partir do momento que as notícias começam a vir à tona, as pessoas começam a refletir sobre os casos e a se pensar também em o que pode ser feito para que isso não aconteça, né? Tanto em questões de políticas públicas, quanto em formas educacionais, como a gente pode fazer nós mesmos dentro de casa, né, para fazer com que isso não se repita. E o que a gente pode fazer dentro de casa? A gente que está aqui com várias mulheres que são donas de casa, que são sustentadas muitas vezes pelos maridos. Sim. E por causa disso, o marido se acha no direito de bater na própria mulher, de exigir dela que ela faça qualquer coisa, enfim. O que você falaria? Eu acho que um primeiro ponto é esclarecer para as pessoas que o feminicídio não é simplesmente um homicídio contra a mulher, é um homicídio contra a mulher pelo fato dela ser mulher, pelo fato... aí vem a questão do machismo, que você disse ainda há pouco, né? E uma coisa que a mulher precisa estar atenta dentro de casa é o primeiro sinal de pressão psicológica, primeira agressão, porque, na verdade, o feminicídio é o ponto máximo de um ciclo de violência que já acontece, né? Então, até as notícias estarem aparecendo faz com que as mulheres tenham mais coragem de prestar uma queixa, de fazer uma denúncia, né? E, por outro lado, também acho que passa pela educação das mães com os filhos. Com os filhos homens. Com os filhos homens e com as filhas mulheres também, né? A mulher que tem que tentar perceber esse tipo de abuso que começa no psicológico. E o filho que tem que ser educado para não cometer o abuso. Obviamente, e isso começa em casa mesmo. Agora, uma criança que nasce num lugar, um menino que o pai abusa da mãe, ou abusa às vezes da própria filha ou da enteada, né? Qual é o exemplo que vai ter? Eu queria que vocês me dessem, Milena, depois me dá a tabela, que eu vou... Tá aí? Tá, então ela já tá me dando aqui. Os casos que a gente falou, isso eu quero repetir, tá? Olha lá, como não estamos brincando. Nesses dias, em Pernambuco, uma cozinheira, 1º de janeiro, uma cozinheira foi morta pelo companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Ainda em Pernambuco, uma jovem foi esfaqueada em um bar por não querer ficar com o assassino. Ficar, né? Ter um envolvimento. Em Fortaleza, um homem assassinou sua ex-companheira e andou com um corpo na garupa da moto pelo bairro. Também no 1º dia do ano. No Paraná, no sul, uma mulher foi espancada pelo marido e morreu afogada após ser jogada na piscina. No dia 3 de janeiro, uma mulher foi morta a marretadas pelo marido na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Um dia depois, uma mulher foi esfaqueada e morta e na frente do filho de 7 anos na zona norte do Rio de Janeiro. Também no dia 4, em São Paulo, uma menina de 13 anos foi morta pelo namorado, 13 anos. O rapaz de 17 anos foi apreendido em flagrante e vai ser solto provavelmente. Em Minas Gerais, um policial militar matou a mulher e depois se matou após negar o divórcio, né? Um caso semelhante aconteceu em Rondônia, no norte do país. Um homem se matou após matar a companheira. O assassino deixou um bilhete indicando a localização do corpo da esposa. E no Rio, é pior que a outra, deixa eu só ler o final. No Rio de Janeiro, uma mulher morreu após ser espancada e sua filha de 11 meses foi encontrada sob o corpo, em cima dela. Em Brasília, uma mulher foi esfaqueada pelo marido, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. E ontem, em Rondônia, mais uma mulher foi morta.
o marido está foragido. Juliana, explica pra gente que esses casos de assassinato, de homicídio, eles acontecem geralmente na família, isso que você falou, a pessoa já está conectada com você de alguma forma. Sim, boa parte desses casos acontecem dentro do núcleo familiar e geralmente pelo companheiro, pelo ex-marido. Pode acontecer também em relação a irmãos e pais, né? Mas geralmente é envolvido mais com o cônjuge, né? Ele acontece por conta dessa dependência emocional e também da sensação de posse que o homem tem em relação à mulher, né? Que é uma coisa estrutural, né? Que aí a gente volta... de milênios. Eu acabei de voltar... do território da Palestina, né, territórios palestinos, fui pro Egito e até fiz um vídeo no meu Instagram. Eu fiz uma brincadeira, no fundo, mas tem muita verdade aí por trás. Eu perguntei pro meu guia, que é uma pessoa maravilhosa, eu falei assim, Feliz, né, o nome, ele tem um nome árabe, mas a gente chama de Feliz. Aí eu falei, Feliz, se eu não sei cozinhar aqui, o que que eu... Ah, você não arruma marido. Ah, aqui você não arruma marido, é difícil, viu? Porque a mulher tem que saber cozinhar, tem que saber tudo. E ela, apesar de estudar, ela vai cuidar da casa e é meio que obrigada. Ela não pode, eu vou trabalhar fora. Então, assim, é cultural em vários países do mundo. E o feminicídio acontece também em vários países. O Brasil é o que apresenta o quinto, né? O quinto. Tá em quinto lugar no ranking do feminicídio. Como que você começa a perceber em casa? Me fala 5 coisas que pode ser até um abuso. Que você fala assim, isso não. Mas na realidade é. Sim, coisas básicas, como pedir para olhar o celular, implicar com uma roupa, questionar com quem você está falando, querer ter acesso às suas redes sociais. Isso são coisas básicas que podem ser o princípio de um mas daí ciclo, o homem, né? que está assistindo, ou mesmo a mulher que está assistindo, vai falar assim, achar, mas peraí, isso, por que meu marido não pode ver minha rede social? Ou mulheres também que proíbem maridos de ter rede social. Por que começa aí o problema? Que parece tão banal para outras pessoas. É uma coisa simples que vai... De posse. Que vai acendendo o sentimento de posse, né? Sim. Então, quando... sai daí desse ciclo da rede social, passa para, sei lá, você vai sair com uma pessoa e vai estar num local e aí vai olhar pro lado e vai ter um homem passando. E aí o seu marido vai achar que você está olhando pro homem e vai começar a briga e aí começa... Pode bater em você depois. Entendi. Não necessariamente na hora, mas tudo isso pode levar a continuidade de um ciclo que pode não acabar bem. Então, por exemplo, o celular, que a gente fala assim, celular, a pessoa pede pra ver uma vez ou outra, assim, pedir pra ver, assim, é o seguinte, eu preciso fiscalizar aqui, com o que você falou? Quem é esse? Quem é não sei o quê? É isso. É a pessoa tentar tomar posse de você, da sua individualidade. Nós somos indivíduos, então, essa saia não tá boa pra você tá ridículo, não é? Eu vejo matérias e converso com promotores... você tá ridícula assim. Nossa, como você tá feia. Que aí já passa pra violência psicológica, exatamente, né? Que é de tentar colocar a pessoa numa situação de abaixamento. Baixa autoestima, né? Entendi. Então, a gente tá aqui na linha com a promotora Gabriela Mansur, que vai poder falar e dar as dicas, inclusive falar do 180 e da importância de denunciar qualquer comportamento atípico. Gabriela, você está aí? Tá me ouvindo? Alô? Oi, eu estou ouvindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maria Cândida. Bom dia, convidada que está aí presente. É um prazer estar aqui com você. Gabriela, me fala, a gente está falando aqui, eu estou falando com a Juliana, que ela é mestranda em políticas públicas e trabalha com feminicídio, tudo isso, jornalista. O que acontece? Por exemplo, ela falou assim, até a pessoa pedir para ver um celular pode ser um indício de que ela quer tomar posse de você. Mas as pessoas que estão vendo na televisão vão assim, mas só ver o celular? Me explica como tudo começa, você que vê casos todos os dias. Bom, eu vou explicar do ponto de vista um pouco mais penal, um pouco mais jurídico. Tá. O que nós percebemos até agora, que eu estou na sala onde eu trabalho, no Ministério Público de São Paulo, e com vários processos em cima da minha mesa. O que eu vejo? Que tudo começa com esse controle, com essa posse.
e tira a liberdade de escolha da mulher e de se autodeterminar, de acordar e falar, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou vestir determinada roupa. Parece que, às vezes, um fato isolado não causa uma preocupação ou não coloca na cabeça da vítima, eu sou uma vítima de violência psicológica ou ele está querendo me controlar. Porém, a soma desses fatos, a reiteração desse controle, dessa posse, que muitas vezes ela é camuflada pelos ciúmes, pelo eu quero cuidar de você, acaba gerando sim uma violência emocional muito forte, muitas vezes uma violência física, que é o ponto de partida para uma futura morte de mulher, um futuro feminicídio. Então é muito importante se verificar esses atos iniciais que indicam que ele pode vir a ser um agressor, que ele pode vir a cometer graves casos, graves atos de violência doméstica contra essa mulher. Gabriela, eu queria te perguntar sobre esse número de mais de 20 mulheres assassinadas só nos primeiros dias, 16 dias do ano. A que se deve isso? Essa estatística é uma estatística que nós já sabíamos, agora estamos vendo, as notícias estão... Como que está aumentando e tem esse processo, está caminhando, tanto de feminicídio como contra o feminicídio? Me fala da questão penal. Bom, Maria Cândida, a gente se conhece há muito tempo e Isso. Nós duas estamos nessa linha de frente de empoderamento feminino e de combate à violência contra a mulher há algum tempo. Nós sempre tivemos muitos crimes contra as mulheres, então agora no início do ano nós temos duas situações. Nós sempre tivemos os crimes de violência contra a mulher, estamos tendo mais visibilidade, porém eu entendo, aí é uma opinião pessoal minha, que sim, que nós tivemos um aumento dos casos de violência contra a mulher desde o final do ano passado e agora invadindo aí 2019, início de 2019. Então, sem sombra de dúvidas, no meu entendimento, houve sim um aumento da violência contra a mulher. E que fique claro aqui que isso não quer dizer que o governo é culpado ou nenhum tipo de manifestação minha contra ou a favor de algum partido político ou algum governo, não. É um fato que está sendo comprovado pelas notícias e também pela ocorrência desses crimes de um aumento de violência contra a mulher, sim. Juliana, você quer fazer uma pergunta para Gabriela? Na verdade, eu queria fazer um comentário, né? Porque a gente vem acompanhando o aumento das notícias e aumento dos casos. E, na verdade, essa é a parcela que a gente está tomando conhecimento, porque tem uma boa parte dos casos que não são registrados ou divulgados, né? Então, é isso mesmo que acontece, né? Em relação, eu concordo com você, mas em relação aos feminicídios, não. Muito embora haja aquela situação, os feminicídios, eles às vezes são registrados como homicídio, não como morte de mulheres. Isso, muitas vezes, na questão do inquérito policial, do boletim de ocorrência. Mas quando chega no Ministério Público, e todos esses fatos têm que ter um inquérito policial e encaminhamento para o Ministério Público, aí nós já cadastramos como feminicídio. Existe um cadastro oficial, inclusive do Conselho Nacional do Ministério Público, que determina que as mortes de mulheres sejam cadastradas como feminicídio. Então, quando nós temos uma subnotificação de violência, a mulher não notifica a violência física, ela não notifica a violência psicológica, ela vai tentando esperar que ele mude o comportamento, ou aquilo lá vai passar, ele prometeu que não vai mais fazer isso, então ela acaba não notificando, por medo, por dependência econômica, desculpe. Mas a questão da morte de uma pessoa, existe, na maioria dos casos, a prova material de que uma pessoa morreu, que é o corpo dessa pessoa. E esse tipo de crime não dá para ser escondido, ele tem que ser registrado, tem que ser feito um boletim de ocorrência, há uma instauração de um inquérito policial para a apuração dessa morte, e esse inquérito policial necessariamente vai para o Ministério Público, que vai ou arquivar ou vai denunciar formalmente, dando início a um processo criminal contra uma pessoa. Então, essas mortes não são subnotificadas, pelo contrário, elas sempre apareceram. Por isso que eu digo que agora há uma maior visibilidade do feminicídio e um aumento, sim, dos crimes de violência contra a mulher. Aí, Maria Cândida, se você me permitir, e é algo que eu venho comentando, as mulheres estão cada vez mais empoderadas e mais conscientes dos seus direitos. Isso é um fato. Sim. Nós estamos
reagindo, nós estamos denunciando mais, nós estamos montando redes de apoio, redes de enfrentamento, programas como o seu, por exemplo, que dá voz, dá visibilidade às mulheres. Mas nós estamos numa fase em que os homens estão sendo mais empoderados, infelizmente. E isso acaba dando um contraponto. Ele tenta, de alguma forma, evitar que esse empoderamento da mulher cause uma consequência para a liberdade dela, e ela não aceita. E aí há esse conflito entre empoderamento feminino, que estamos há mais ou menos uma década caminhando nesse sentido, e o homem que já é empoderado por questões históricas e culturais está sendo mais empoderado agora por questões aí históricas também, culturais, políticas, enfim. Então nós estamos tendo muito mais conflitos entre homens e mulheres. Para eu finalizar essas perguntas, Gabriela Mansur, eu quero falar para você que está ligando a televisão agora, eu estou recebendo aqui por Skype a promotora Gabriela Mansur e aqui, pessoalmente, a Juliana Gonçalves, que é jornalista, especialista em políticas públicas e direitos humanos, mestranda pela UFRJ. Eu já falei aqui sobre a violência que está acontecendo, que já aconteceu nesses 16 primeiros dias, mais de 20 mulheres assassinadas. Eu li aqui a violência, por exemplo, como eles são... Olha, no Paraná, uma mulher foi espancada pelo marido e morreu afogada após ele jogar na piscina. Mulher morta a marretadas. Homem que mata e coloca o bebê em cima. Gabi, você está... Opa, Gabriela, você sumiu daí? Volta, olha... Os processos que nós recebemos diariamente de violência contra a mulher. Gente do céu, impressionante. E essa violência que a gente vê nesses casos aqui que foram divulgados, ela é comum nesses processos, porque você vê assim, o espancamento violento, aquela coisa da pessoa jogar na piscina e, não sei, é cruel isso. É difícil falar que é comum ver esse tipo de violência, porque parece uma falta de sensibilidade. Nós não podemos encarar nenhuma violência contra a mulher como algo comum. Não é comum, é um crime. Porém, os fatos, as circunstâncias, infelizmente, são comuns e nós vemos coisas, inclusive, mais graves. Anteontem eu participei de uma audiência que me chamou muita atenção, porque, além da violência física, da violência psicológica, havia uma questão de prazer em ver a mulher sofrendo fisicamente. Então ele jogou o chá quente nas costas dessa mulher, na frente dos filhos, e aquilo não causou nenhuma perplexidade quando ele foi interrogado a respeito desses fatos. Então existe uma situação de que, como se a mulher fosse uma cidadã de segunda categoria. É isso que nós não podemos permitir. A falta de visibilidade das mulheres, a falta de preocupação. E aí eu chamo a atenção tanto da sociedade quanto também de todas as autoridades, poderes públicos, de investimento no combate e na prevenção da violência contra a mulher. Nós temos que ser prioridade, investimento público, orçamento, planos de prevenção, planos de ressocialização do homem que agride a mulher, para que nós consigamos avançar e ter uma diminuição dessa violência. Senão, não vai dar certo. Nós vamos continuar aparecendo nos índices jornalísticos e não é isso que nós queremos. Então, com certeza. O Disque Denúncia é 180. 180. Não se esqueça, qualquer abuso psicológico e físico, inclusive se você presenciar ou se você souber que tem um vizinho batendo na mulher, você pode denunciar também. É anônimo, não é, Gabriela? Sim, sim. Tem o 180 e essas mulheres também podem se dirigir às delegacias da mulher ou delegacias comuns, podem se dirigir ao Ministério Público, à Defensoria Pública, e hoje em dia nós temos uma rede de proteção das mulheres, centros de apoio, centros de referência, abrigos, em que essas mulheres podem dar a sua notícia de que estão sofrendo violência. Isso é muito importante, que essa mulher denuncie e busque um apoio, não só do poder público, mas como também família, colegas de trabalho, pessoas que ela confia, para que ela fique firme nesse propósito de denunciar e sair da violência. É muito importante que ela denuncie e tome o primeiro passo para evitar que ela seja a próxima estatística desses casos aí que nós estamos vendo horríveis na mídia. E essa rede de apoio é fundamental para que exista essa quebra desse ciclo de violência que a gente falou mais cedo. Para que ela não volte, né, não acabe saindo do propósito, como a Gabriela falou, e
venha voltar no relacionamento abusivo que ela se encontrava. Entendi. Desses e aí casos... eu já deixo elogiando a nossa convidada, que está aí pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem de apoio, de rede de proteção a essas mulheres. Sem isso, elas não conseguem avançar. Então, fica aqui os meus cumprimentos e agradecimentos pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigada, promotora Gabriela Mansur. Um beijo para você. Aqui ao lado estão os processos que são recebidos diariamente de violência contra a mulher. Quero agradecer a Juliana Gonçalves, jornalista. Ela está no Twitter como Jolix, que é JOLLYXX. E também tem um outro canal que você trabalha com ele, não tem? Intercept? Isso, eu sou jornalista no The Intercept Brasil. Então tá. Muito obrigada, Juliana. Boa conversa. É importante a gente falar sobre isso. Não só hoje, mas como todos os dias. Todos os dias. Telefone para denúncia 180. Você não está sozinha. Acredite nisso. Procure ajuda.